A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que tem o objetivo de assegurar e reafirmar para as nações o respeito que se deve ter com os direitos que são inerentes à família da espécie humana. Então são sempre direitos, sempre princípios que são pautados especialmente na liberdade de expressão, de credo, de pensamento, na paz mundial e na justiça. O artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Perante este artigo, todos nós, igualmente, temos direito aos nossos direitos humanos, sem discriminação nenhuma. Que diz que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. E aí eu estava imaginando quanto que nós demoramos a reconhecer direitos básicos da humanidade do ser humano, como esse de liberdade, quando a gente pensa que a Declaração Universal foi promulgada em 1948, apenas há 75 anos atrás. E quantas pessoas sofreram, foram desumanizadas, tiveram sua liberdade negligenciada, por exemplo, com o processo da escravidão que nós já estudamos na disciplina. Então, que esse direito nunca mais seja negligenciado e qualquer forma de negligência à liberdade das pessoas, nós, como profissionais éticos dentro da psicologia, possamos combatê-lo. A Declaração dos Direitos Humanos, no artigo 1º, ela vai falar sobre o direito de igualdade e inicia falando que todos os seres humanos são livres, independentemente de onde você veio, da sua religião, todos nós temos direitos iguais. E fala também sobre a fraternidade, que devemos ser fraternos uns com os outros, respeitando, não somente no quesito de respeitar, mas também ter empatia, respeitar as relações, as individualidades de cada um. Eu vou ler aqui para vocês o que diz o artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Bom, no artigo 2 mostra claramente que todo ser humano tem seus direitos de liberdades iguais, segundo as declarações, independente da raça, etnia, classe social, qualquer coisa. Todo ser humano, perante os direitos humanos, são iguais. Artigo 2º. Formado por 2 itens. Primeiro, todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Esse primeiro item deixa bem claro que, independente da condição, raça, cor, sexo, ela tem todas as capacidades de gozar dos seus direitos de acordo com essa declaração. Não terá nenhuma distinção por conta de qualquer condição que a pessoa sobreviva. O item 2 diz o seguinte: não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território dependente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Para esse item 2 eu vou explicar o seguinte: imagine que você, um brasileiro, e um estrangeiro cheguem ao mesmo tempo na delegacia para registrar uma queixa, para registrar uma denúncia. Qual dos dois você acha que tem mais prioridade naquele momento? O brasileiro? O estrangeiro? Pois é, de acordo com essa declaração, os dois têm igual prioridade nos seus atendimentos, os dois são de direito, têm os mesmos direitos e as prioridades legais. O artigo 2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos está dividido em 2 partes. E ele refere-se a um rompimento de hierarquias. E ele quer dizer que não existe hierarquias e que é somente uma raça só, a raça humana, e que nós temos etnias e culturas diferentes e devemos nos respeitar e lutar contra a xenofobia, o racismo e a intolerância. Já na parte 2 desse artigo, ela refere-se à globalização, mostrando que vivemos em uma comunidade global,
mas que isso não é para trazer nenhum distanciamento, mas sim que nós devemos aprender mais com o outro. Diz que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Quando a gente fala sobre ter direito à vida, não é apenas sobre o ser humano ter direito de ter a sua vida, mas sim da garantia que esta vida seja vivida em uma boa qualidade, que tenha qualidade de vida. Assim como na Constituição fala sobre ter direito à moradia, bem-estar, saúde. Ter direito à vida é muito mais do que apenas viver, é viver bem. Eu fiquei com o artigo 4, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde fala que ninguém será mantido em escravidão ou servidão, né? Fala sobre a história da escravidão, que a escravidão e o tráfico será proibida em todas as suas formas. Nesse artigo trata das grandes violações dos direitos humanos, né? Que ao longo da história tem mudado vários nomes, várias nomenclaturas, e chegamos até a escravidão moderna, cada uma com sua particularidade, mas infelizmente todas, né, ferindo a liberdade e a integridade humana, né, privando mesmo a pessoa da sua cultura, a tornando como se fosse uma mercadoria, um objeto, reduzindo sua importância, né? Isso, infelizmente, na história da humanidade, se apresentou em várias formas, né? Como eu disse anteriormente, em várias nomenclaturas. Mas temos que entender e deixar claro que isso é crime, e a liberdade é um direito ao ser humano, né? Um ser humano poderá ser mantido em situação de servidão ou escravidão, visto que no ano de 1888 foi abolido, né, a escravidão através de uma campanha popular no qual pressionou o Império para que a escravidão fosse abolida. Nesse sentido, né, foi feita essa lei para que seja cumprida com os seres humanos, visto que em algumas situações ainda é possível, né, presenciar essas situações, mas aí é que entra, né, a lei dos direitos trabalhistas, né, visto que essa lei seja de fato cumprida. Traz um robusto conjunto normativo que visa a proteção e a efetivação dos direitos fundamentais do ser humano. Ninguém será mantido em escravidão ou escravidão e a tráfico de escravos serão proibidos em todas as formas de lei. O artigo 4 fala que todas as pessoas têm direito a lazer, a pensar, a crer e a manifestar-se ou amar, sem ser alvo de humilhação ou discriminação. Toda pessoa tem o direito de ter acesso à escola, toda pessoa tem o direito de ter acesso à saúde, toda pessoa tem o direito de praticar a religião que escolher. Esses sim são os direitos fundamentais e constitucional. O artigo 5º diz que ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. O artigo 6º diz que todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua personalidade jurídica. Artigo 7. Todos são iguais perante a lei e têm direito sem qualquer distinção à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. O artigo 7 diz que a lei é a mesma para todos e que a lei deve tratar todos de forma justa, além de banir a discriminação e a distinção. O princípio de igualdade para todos não se aplica apenas para governos, e a discriminação deve ser abordada em espaços de trabalhos, escolas e lazeres. Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. O que isso significa? Logo depois das duas grandes guerras, que foi aí quando teve a efetivação, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
foi-se considerado importante afirmar o princípio do acesso gratuito a tribunais justos, ou seja, aos quais todos nós podemos recorrer se os nossos direitos forem violados. É entender também, por exemplo, que a justiça ela não é apenas crime e punição, como o artigo 8 ele traz esse remédio efetivo. Ou seja, que justiça seria essa? A justiça ela é um conceito holístico, ela é um conceito muito amplo e que inclui também prover remédios efetivos para a injustiça e para a violação dos direitos de todos os indivíduos, como cabe e fala o artigo 8º. O artigo 9 diz que ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. O artigo 10 diz que toda pessoa tem direito a julgamento público, imparcial e justo. E com o artigo 11º, parágrafo 1º e 2º, que diz que todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Ou seja, o cidadão que é preso, ele tem que ser levado automaticamente à justiça e de lá segue todo o rito processual, que ele tem que seguir todos os ritos, primeira, segunda, terceira e quarta instância. Para ele ser considerado culpado, tem que seguir até a quarta instância. Não chegando lá, ainda é considerado inocente. O segundo parágrafo diz que ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Ou seja, o cidadão ele não pode responder por algo que não existe. Se não está na lei, não é crime. Se amanhã essa lei existir, ele também não pode responder, porque o possível crime foi cometido anterior à lei. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 11º, inciso 1º, diz que todo indivíduo que é acusado de cometer um delito deve e tem o direito de ser considerado inocente até que este seja provado o contrário, ou seja, que ele tenha sido julgado e condenado de forma legal por aquilo que está sendo acusado. Em seu artigo 2º, diz que um indivíduo que comete uma ação ou uma omissão antes que essa seja considerada um delito pelas leis nacionais daquele país, deve ser considerado inocente. Ou seja, um indivíduo que comete uma ação ou uma omissão antes que esta seja considerado um crime, deve ser considerado inocente e só ser julgado pelas ações e as suas omissões após essa ser considerado um delito legal no país que vive. Artigo 11 dos direitos humanos, né? Ele trata da seguinte forma, que nenhum cidadão ele deve ser tratado de forma preconceituosa, julgada por ato ou omissão, de maneira ilegal, aonde não exista prova que comprove algum ato feito pela pessoa, né? Que ele tem que ser julgado se houver provas. Se não houver, não pode haver, né, mau julgamento ou omissão de informação para que venha incriminar essa pessoa. Todo o cidadão, através da Lei Universal, né, dos direitos humanos, eles têm que serem julgados igualmente perante a lei. Bom, de acordo com o artigo 12, ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano ele tem direito à proteção de leis contra tais interferências ou ataques. Bom, essa lei ela foi protocolada em 1948, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas ela não contava que, infelizmente, hoje, nos dias atuais, a tecnologia é muito influente e tanto o governo quanto as mídias, elas têm controle sobre informações privadas da vida de cada um. Mas é algo que é protocolado e, por falta de informação, as pessoas perecem por causa disso. Por isso,
é importante que cada um tenha a sua vida privada, ela tenha direito à liberdade, à não discriminação e à liberdade de expressão e união. Então, fica visto que é de suprema importância que cada um consiga manter a sua privacidade, que tenha liberdade de expressar as suas opiniões, os seus direitos, lutar pelo que acredita. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Este artigo vem tratar da garantia do direito à privacidade do indivíduo, ou seja, ninguém deverá acessar ou divulgar conteúdo privado de uma pessoa, comprometendo a sua privacidade e pondo a mesma em situação de constrangimento, como, por exemplo, hackear contas de e-mail, redes sociais, divulgar conversas, fotos e outras mídias privadas de uma pessoa, diários ou demais conteúdos de cunho sigiloso, sem a permissão da pessoa. Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Os direitos humanos regem o modo como os seres vivem individualmente e em sociedade entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. O dia 10 de dezembro é considerado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. O artigo 13 dos Direitos Humanos diz que todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado, e todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Artigo 14. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Ou seja, se há uma perseguição, algum determinado grupo de pessoas, ou até mesmo há essa perseguição no país em que a pessoa reside, ela pode ter o direito de procurar essa imigração para outros países. Podemos citar o exemplo dos venezuelanos, que vieram, se instalaram aqui na Roraima, por exemplo, e a Declaração de Direitos Humanos dá essa garantia a essas pessoas, oferece esse apoio para que eles possam viver também dignamente aqui. Artigo 14. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar de asilo em outros países. Esse direito não pode ser invocado em casos de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. O artigo 14 diz que todos os seres humanos vítimas de perseguição têm o direito de procurar e beneficiar de asilo em outros países. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Ou seja, autores de crimes de guerra ou de pessoas consideradas culpadas por crimes contra a paz e a humanidade não possuem direito a asilo. O artigo 15 estabelece que todo indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. O Estado Democrático de Direito revela que todo ser humano de nacionalidade brasileira é livre para tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas e galgar os seus próprios caminhos. E o artigo 16 afirma que é dado a cada homem ou mulher, a partir da sua idade núbil, o direito de se casar e constituir família, sem distinção de raça, nacionalidade ou religião. Vou falar sobre o artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que versa sobre o direito universal de todo homem e mulher contraírem casamento e formarem uma família. Esse artigo ele se destrincha em 3 pontos importantes para que esse direito seja assegurado. O primeiro fala sobre exatamente a liberdade que toda pessoa tem de contrair matrimônio, independente de raça, nacionalidade, religião e sexualidade. Todos têm o mesmo direito.
O segundo fala sobre o quanto as duas partes do matrimônio têm direitos iguais, né, quanto ao matrimônio, quanto à questão da duração, da dissolução do matrimônio, e também fala sobre que o matrimônio só vai ter validade se as duas partes realmente estiverem de acordo a contrair o matrimônio. E o terceiro fala sobre a importância da família, né? Falando de que a família é o núcleo fundamental da sociedade e que, por isso, o Estado deve proteção a essa família e assegurar os direitos, né, de cada família. O artigo 17 da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que toda a pessoa, individual ou coletiva, tem direito à propriedade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade. O artigo de número 18 diz que todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, seja pelo ensino, pela prática, pelo culto, em público ou em particular. Ou seja, é direito de todo ser humano ter a liberdade de escolha de crença ou religiões que mais se identificam, bem como decidir que não seguirá nenhuma religião, pois não acredita na possibilidade da existência de divindades. Já a liberdade de expressão religiosa, ela consiste em ser um direito que toda pessoa possui para expressar sua fé e culto religioso, sem que seja ridicularizada ou julgada por pessoas de diferentes crenças. É de suma importância que todo ser humano expresse e exerça suas diversas culturas, crenças e opiniões religiosas, agindo assim de forma harmônica e tolerante. O artigo 19 estabelece que todo ser humano tem a liberdade para transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independente de fronteiras. E o artigo 20 diz que toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação específicas. Porém, ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Já o artigo 21 diz que todos têm direito a participar nos assuntos políticos de seu país, quer fazendo parte do governo, quer escolhendo os políticos que tenham as mesmas ideias que ele. Os governos devem ser eleitos e o voto deve ser secreto. E o artigo 22 estabelece que todo membro da sociedade tem seus direitos respeitados pelo esforço nacional e cooperação internacional de acordo com a organização e recursos de cada Estado, sendo direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao desenvolvimento de sua personalidade. E o artigo 23 estabelece que toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, à condição equitativa e satisfatória de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita e à sua família uma existência conforme com a dignidade humana e completada, se possível, por todos os outros meios de proteção social. Toda a pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos para a defesa dos seus interesses. Enquanto que o artigo 24 estabelece que toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e a férias periódicas
pagas. Artigo 25. Todo ser humano tem o direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social. Artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Primeiro, todo ser humano tem direito à educação. A educação será gratuita pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A educação elementar será obrigatória. A instrução técnica e profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. A educação será orientada no sentido de pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A educação promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e conjugará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Terceiro, os pais têm prioridade de direito na escolha de gênero de instrução que será ministrada aos seus filhos. A arte e a cultura são as mais antigas formas de expressão humana. Ao longo da história, diferentes civilizações desenvolveram estilos artísticos únicos que refletiam suas crenças, valores e tradições, desde as pinturas rupestres nas cavernas pré-históricas até as obras contemporâneas dos dias atuais. A arte é uma janela para a compreensão da diversidade cultural. O artigo 27 é a garantia de que todos os indivíduos, homens e mulheres, têm o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de desfrutar das artes e de participar do processo científico e de seus benefícios. O artigo 27, de acordo com o artigo 27, todo ser humano ele tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes, de participar dos progressos científicos e de seus benefícios. Todo ser humano ele tem o direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja o autor. Então, de acordo com esse artigo, ele informa que toda pessoa ela tem o direito de tomar parte livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes, de participar do progresso científico e dos benefícios que destes resultam. Todos nós temos direito à proteção de interesses morais, materiais, que são ligados a qualquer produção científica, literária, artística ou da autoria, como já foi citado. O artigo 28 diz que toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional, onde cada país respeite os princípios desta declaração. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 29, afirma que as pessoas têm deveres para com a sociedade na qual exercem seus direitos e liberdades fundamentais. Esses deveres são necessários para garantir os direitos e liberdades de todos e que sejam respeitados e protegidos. O artigo também declara que os deveres não podem ser contrários aos direitos humanos já consagrados pela própria declaração ou por qualquer outra lei internacional. Em resumo, o artigo 29 diz que a liberdade e os direitos são acompanhados de responsabilidades e obrigações.
Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível no exercício de seus direitos e liberdades. Todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem, além de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. E por último, o artigo 30 diz que nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada de maneira a envolver para qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum ato destinado a destruir os direitos e liberdades aqui enunciados.